Vamos resolver aqui esse exercício 12 da lista. Ele diz que tem duas cargas elétricas pontuais, Qzão vale 2 microcoulomb e Qzinho vale 0,5 microcoulomb. Passando para si, Qzão vale 2 vezes 10 a menos 6 coulomb e Qzinho vale 0,5 vezes 10 a menos 6 coulomb, que é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 7 coulomb. Eles estão amarrados por um fio isolante, esse fio não vai deixar elas trocarem carga. E essa carguinha aqui tem uma massa de 10 gramas. Então, essa massa seria 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas. A massa no sistema internacional tem que estar em quilos, que dá 10 a menos 2 quilogramas. E essa massa aqui, ele está dizendo que vai girar em uma trajetória de raio de 10 centímetros na vertical. Se essa trajetória aqui está na vertical, essa carga, além disso, está sujeita ao peso dela. Então, essa carga está sujeita ao peso, está sujeita a uma força elétrica de repulsão, porque são cargas de mesmo sinal, e está sujeita a uma tração no fio. Se tem fio, tem tração. Então, aqui, quando ele disse que essa trajetória é vertical, ele quis dizer não pode esquecer a força-peso. Vamos, então, continuando a ler o exercício. Sabendo que o maior valor possível para tração no fio durante esse movimento vale 11 newtons, determine o módulo da velocidade tangencial quando isso ocorre. Como relacionar essa tração com a velocidade tangencial? Se está tendo um movimento circular, a gente tem que ter uma força centrípeta. E essa força centrípeta, ela é igual a massa vezes a velocidade tangencial ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Então, para achar a velocidade, a gente precisa primeiro achar quem é a força centrípeta. A força centrípeta vai ser a força resultante que aponta para o centro. E aí, ele quer saber a velocidade quando a tração no fio é maior possível, que é 11 newtons. Então, a gente vai procurar a força centrípeta quando a tração for a maior possível. A tração vai ser a maior possível quando as forças que se oporem a ela estiverem subtraindo ao máximo. O que isso quer dizer? Se eu olhar por exemplo, quando essa carga está aqui nesse ponto, eu vou ter a força elétrica de repulsão, eu vou ter o peso e eu vou ter também para baixo a tração. Então, nessa situação aqui, eu teria que a força centrípeta é igual a peso mais tração menos a força elétrica. Ou seja, nessa situação aqui, o peso está ajudando a tração e a força elétrica que está atrapalhando a tração. Agora, por outro lado, quando eu olho a carga, quando ela está aqui nesse ponto mais baixo da trajetória, eu tenho aqui para cima a tração e eu tenho para baixo o peso, também tenho para baixo a força elétrica de repulsão. Então, como aqui eu tenho duas forças atrapalhando essa tração, nessa situação aqui é que a tração vai ter que ser a maior possível. Então, o ponto em que a gente vai procurar a força centrípeta vai ser aqui o ponto mais baixo da trajetória, porque nesse ponto mais baixo da trajetória, eu tenho para cima a tração no fio, para baixo o peso e a força elétrica de repulsão. Então, como aqui eu tenho duas forças se opondo à tração, é nesse ponto que a tração vai ser a maior possível, e que vai valer 11 newtons. E aí, nesse caso, a força centrípeta é a resultante e ela aponta para o centro. Então, se a resultante aponta para o centro, essa resultante vai ter que ser a tração menos o peso menos a força elétrica. E essa resultante, já que ela aponta para o centro, ela é nossa força centrípeta. Então, vamos lá. A força centrípeta vai ser igual à tração, que como ela é máxima, quando ela é máxima, estava aqui, eu escrevi por cima, vale 11 newtons.
menos o peso. O peso é massa vezes gravidade, então é 10 a menos 2 vezes G, menos a força elétrica. E aí, para calcular a força centrípeta, para poder achar a velocidade, primeiro eu vou ter que achar essa força elétrica. A força elétrica, pela lei de Coulomb, é K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância entre as duas cargas ao quadrado. O K é 9 vezes 10 a nona, Qzão é 2 vezes 10 a menos 6, Qzinho, 5 vezes 10 a menos 7. A distância entre essas duas cargas é o mesmo que o raio da trajetória, é 10 centímetros, que dá 0,1 metros. Dividido, então, por 0,1 ao quadrado. Essa força elétrica, então, vai dar 0,1 ao quadrado é o mesmo que 0,01. Vamos melhorar isso aqui. Então, eu tô com 9 vezes 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 10 a nona dá 10 a décima. Menos 6 menos 7 fica 10 a menos 3. Dividido por 10 a menos 2, que vem desse 0,01. Então, essa força elétrica vai ser 9 vezes 10 a menos 1, que é 0,9 newtons. Vamos, então, voltar para a força centrípeta. A força centrípeta vai ser igual a 11 menos 10 a menos 2 vezes 10 dá 10 a menos 1, que é 0,1. Menos a força elétrica, que a gente encontrou, que é 0,9. 0,1 com 0,9 dá 1, então essa força centrípeta vale 10 newtons. Agora, eu falei para vocês que a força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. Isso aqui vocês vão ver com mais calma quando estudarem movimento circular. Por enquanto, quem nunca viu movimento circular, eu vou pedir para aceitar essa equação. Então, a força centrípeta, que é 10, é igual à massa, que é 10 a menos 2, vezes a velocidade ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, dividido pelo raio, que é 0,1, ou mesma coisa que 10 a menos 1. Vou passar esse 10 a menos 1 para lá multiplicando. Vou ter que 10 vezes 10 a menos 1 é igual a 10 a menos 2 vezes v ao quadrado. 10 vezes 10 a menos 1 dá 1. 1 dividido por esse 10 a menos 2, quando passa para lá, dá 10 ao quadrado. Isso é igual a v ao quadrado. Então, a velocidade, como ela não pode ser negativa, ela é raiz de 10 ao quadrado, que dá 10 metros por segundo. Seria a resposta letra A. E aí, só recolocando aqui as forças para retomar o porquê dessa resultante ser essa equação aqui. A tração está para cima, como é uma trajetória vertical, tem o peso, e a gente tem ainda uma força elétrica para baixo, já que as duas cargas são cargas de mesmo sinal. E por isso, essa resultante, que é a nossa força centrípeta, então tem que apontar para o centro, é tração menos peso, menos força